Bom dia, turma! Adorei ontem as recordações da família de vocês, das vovós, viu? Muito bonitas as histórias que vocês já viveram com as vovós e os vovôs de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa temática, a Semana da Vovó e do Vovô. Nossa aula de hoje vai ser sobre gráficos matemáticos. O que é gráficos matemáticos? Gráficos matemáticos é uma representação gráfica a partir de números, estatísticas, de uma coisa que está muito e outras que estão pouco, bem menos, né? É representado por gráficos. Gráficos são isso aqui. Então, os gráficos, como você já falou, servem para representar alguma pesquisa, alguma amostra científica, né? Alguma coisa para as pessoas terem um entendimento de tal fato, certo? Os gráficos, eles vêm geralmente, né, com os numerais do 0 até o 100, certo? Do 0 ao 100. E aí eles vão desenhando quem tem mais, quem tem menos, por exemplo. Se a gente fosse fazer um gráfico na sala da gente, né? Tem crianças que têm 7 anos. Quantas crianças têm 7 anos na nossa sala? Aí a gente ia pintar até, por exemplo, o número 5. 5 crianças têm 7 anos. Aí, quantas crianças têm 8 anos? 6. Aí já vai ficar maior um pouquinho, que já são 6 crianças, certo? Quantas têm 8? Mais um pouquinho. E vai pintando os quadradinhos a partir da quantidade de pessoas, tá certo? Os gráficos, eles servem para nós entendermos, compreendermos a partir do olhar dessa estrutura do gráfico a quantidade de uma determinada coisa, certo? E na nossa atividade, vou explicar a primeira atividade do primeiro ano, tá certo? Que é diferente a do primeiro ano e a do segundo e do terceiro. Que colocou do primeiro ano uma atividade mais simples e a do segundo e terceiro ano uma coisinha mais aprofundada, porque os meninos já são mais fáceis de compreender. Então, na atividade do primeiro ano, tem um desenho aí, né? Aí tem: sua vovó um dia já foi criança, como você. Já teve a sua idade, não é? Com certeza, ela vai adorar te ajudar na sua atividade de matemática. Então, com a ajuda dela, interprete o gráfico e descubra a idade certa de cada criança. Aí tem o primeiro desenho, né? Carol. Tá dizendo que Carol tem 8 anos. Então, quantos quadradinhos nós vamos pintar? Se Carol tem 8 anos, nós vamos pintar 8 quadradinhos, né? Mostrando a quantidade de Carol, de idade de Carol. Carol tem 8 anos, então é 8 quadradinhos que nós pintamos. Beto tem 10 anos, nós vamos pintar 10 quadradinhos. Fabi tem 7 anos, pintamos 7. Tiago, 9 anos, pinta 9 quadradinhos. Nina, 6 anos, pinta 6 quadradinhos. Luca, 5, então pinta 5 quadradinhos. Aí nós vamos ver quem tem mais, quem tem menos a partir das pinturas do gráfico, certo? Isso aí é como fazer um pequeno gráfico, mostrar como é um gráfico. Para os meninos do primeiro ano eu vou mostrar como é um gráfico. Já a turminha do segundo e do terceiro ano, né? A atividade já vem um gráfico. Essa aqui, ó. E tem dizendo assim: observe o gráfico abaixo. Ele apresenta uma pesquisa realizada com os idosos sobre as atividades de lazer que os mesmos gostam de fazer. Então, aí no gráfico tem o número 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Observe que o gráfico, ele tá subindo de 20 em 20, né? Ó, 0, 20, 40, 60, 80 e 100. De 20 em 20. 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Então, ele tá subindo de 20 em 20. E nos espaçozinhos, ó,
De 0 a 20, aqui no meio tem um 10, né? Aí, ó, de 20 a 40, aqui tem um 10 para formar, ó, 20, 30, 40. Aí, ó, 50, 60, 70, 80, 90 e 20. Tem os números que estão por aqui, mas que a gente não vê, mas que, por exemplo, aqui, ó, no 40 aqui, ó, nesse azul, nessa parte azul. Ele nem tá no 40, nem tá no 20, ele tá aproximadamente no 40, né, ó. Então, ele não chegou no 40, então a gente supõe que seja 38, 36, né, porque ele não chegou no 40 ainda, né. E a gente vai observar isso aí, responder as perguntas abaixo, né. Tem perguntando. O gráfico mostra uma estatística baseada em numerais. Quais são? Quais são os numerais que estão apresentando aqui? São quais numerais? É o numeral do 0 até qual, né? Então, os numerais são do 0 até o 100, né? São os numerais que estão aqui representados no gráfico. Depois, qual é a porcentagem em numeral maior que aparece no gráfico? Qual é a porcentagem maior que aparece no gráfico? Qual o numeral maior que aparece aqui? Qual desses é um numeral maior? Qual a porcentagem de atividade que os idosos mais realizam? Então, nós vamos olhar. Qual é a atividade que os idosos mais fazem? Qual desses está maior? É qual? É o roxinho, né? Aqui, que representa o Agita Santana, aquela festa bem boa que tem em Santana do Seridó. Então, no Agita Santana, eles participam mais, é a atividade que eles mais gostam de fazer. Está em torno de quê, ó? Chegou, ó, quase no 100, não foi? Não tá igual com 100, não. Quase chegou no 100. Não, turma, tá 100%. Chegou no 100%, né? Então, a atividade que eles mais realizam de fazer é o Agita Santana do Seridó. 100% dos idosos vão. É o que eles mais gostam de fazer, certo? Aí tem também qual a porcentagem do lazer que os idosos menos gostam de fazer. O que é que os idosos menos fazem, né? Tá aí, ó, esse amarelinho bem baixinho. O que é que eles não fazem, né? Tá em torno de, passou do 0%, né? Então, deve ser 1%, 2%, né? Porque ele subiu um pouquinho. Aí, como não tem tantos os números tudinho, a gente imagina, hipoteticamente, imagina, né? Ó, que seja 1%, 2%, porque subiu um pouquinho do 0. Então, o que eles menos gostam de fazer, o amarelinho é o que? Aqui do lado, ó, tá mostrando as coresinhas, o que é cada um. São os esportes coletivos, é o que eles menos gostam de fazer, aqueles esportes coletivos, que é o que? Por exemplo, andar de bicicleta, aquela ruma de senhor, praticar vôlei, né? O que eles menos gostam de fazer, esses esportes coletivos. Aí tem a última perguntinha, né? Qual a atividade física que os idosos realizam que se aproxima mais uma da outra? Qual é a atividade que está pertinho uma da outra? Que no gráfico elas estão quase a mesma quantidade. Quais são os que estão quase a mesma quantidade aqui, ó? É o vermelhinho e o azul. O vermelhinho é o que? A caminhada e o azul é dança. É o que eles mais gostam de fazer, que estão assim quase igual a quantidade de idosos que gostam de fazer essa mesma atividade, né? Então, qual é a atividade que eles mais gostam de fazer? É a caminhada e a dança, certo? Então, aqui está um gráfico que vocês vão interpretá-lo, né? Vocês vão olhar, interpretar o que é que fala cada um. E o primeiro ano vocês vão montar um pequeno gráfico a partir do que se pede, tá certo? Pintando os quadradinhos. Se tiverem alguma dúvida sobre a atividade, pode perguntar a tia Michelle, que a tia Michelle responde, viu? Eu estou aqui à disposição, certo? Porque é um novo assunto, é gráfico, posso ser que vocês não tenham compreendido direito através daqui do vídeo, mas tia Michelle está à disposição. É só me perguntar que eu respondo, tá certo? Um beijo, espero todas as atividades de vocês e até amanhã!